Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos fazendo um passeio pelas parábolas de Jesus e encontrando histórias que nos edificam. A passagem de hoje é Mateus 20, de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos nos aprofundar na palavra? Já refletiu sobre a bênção que foi para o ladrão na cruz ser crucificado exatamente no mesmo dia que Jesus? Aquele homem viveu uma vida de crimes e roubos, foi preso e condenado à morte, mas no momento em que morria na cruz, recebeu a vida eterna por meio da graça de Cristo. Ele levou uma vida totalmente diferente dos apóstolos. Não pregou o Evangelho para ninguém, não renunciou a nada por Cristo, não enfrentou perigos e desafios por causa do Evangelho. O simples ato de crer em Cristo no último momento de sua vida foi suficiente para ele ouvir diretamente de Jesus: Hoje estarás comigo no paraíso. Isso é fascinante. Alguém pode ser levado a pensar que houve alguma injustiça de Deus nesse caso, ou que Deus o favoreceu de forma diferente das outras pessoas. Mas Jesus contou uma parábola que nos ajuda a entender que a situação não é bem assim. Jesus contou a história de um fazendeiro que saiu pela manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Naquele tempo, era comum as pessoas ficarem nas praças esperando para serem contratadas para um dia de trabalho nas plantações. O fazendeiro se deparou com um grupo de trabalhadores e combinou com eles o valor de 1 denário pelo dia de serviço. Esse era um valor altíssimo para um diarista. Geralmente, eles recebiam uma fração disso em um dia de trabalho. Isso mostra o quanto o contratante era generoso. Em mais 4 ocasiões naquele dia, o fazendeiro saiu para encontrar mais trabalhadores, às 9 da manhã, ao meio-dia,
às 3 e às 5 horas da tarde. Ao fim da tarde, ele ordenou que seu administrador reunisse os homens e realizasse os pagamentos. Ele começou pagando os que chegaram por último, até chegar aos que tinham começado a trabalhar primeiro. Ao pagar 1 denário pelo serviço dos que chegaram às 5 da tarde, os que chegaram primeiro logo imaginaram que receberiam mais por terem trabalhado mais. Para sua surpresa, quando chegou a vez de receber, eles receberam 1 denário, assim como os demais. Isso os deixou revoltados, e eles alegaram que estavam sendo injustiçados. Mas o fazendeiro os repreendeu, dizendo que, independentemente do que havia dado aos outros, ele pagou a eles exatamente o que haviam combinado, 1 denário. O ponto central para entendermos o que essa história ensina é o fato de que 1 denário para um dia de trabalho já era algo de extrema generosidade, ou seja, aqueles homens já estavam sendo muito favorecidos quando foram contratados por esse valor. Mas em vez de ficarem satisfeitos com isso, ficaram tomados de inveja e revolta quando viram outros sendo agraciados com a mesma generosidade que receberam. O que Jesus quer ensinar através desta parábola é que a salvação é uma graça generosa de Deus em nosso favor. Por mais que trabalhemos com empenho e abramos mão de certas coisas na vida por causa do Evangelho, isso precisa ser feito não como uma tentativa de comprar os favores divinos, mas sim como uma expressão de nossa gratidão e amor por Deus, que é extremamente generoso conosco todos os dias. A Bíblia exemplifica a vida cristã como uma maratona, não para dizer que estamos em uma competição com outras pessoas, mas para mostrar que estamos em uma missão e precisamos nos empenhar para cumprir todas as etapas até o fim. Por isso, precisamos nos alegrar ao ver vidas sendo salvas e pessoas sendo usadas por Deus para trabalhar na sua obra, sem cair no erro de ficar medindo e comparando nossas próprias ações com o que outras pessoas fazem ou deixam de fazer. Ao ver alguém que o Senhor resgatou e deu um lugar de honra em seu reino, devemos louvar e glorificar a Deus por aquela vida transformada, com gratidão pela grande obra que Ele tem feito no mundo. Que possamos olhar uns para os outros como irmãos, partes do mesmo corpo, unidos no mesmo propósito, caminhando juntos e aguardando o momento glorioso quando nos encontraremos com o Senhor na eternidade e com cada um que foi salvo por Cristo, desde Abraão até o ladrão da cruz. Reflita e ore comigo. Não podemos ser egoístas e pensar que Deus tem a obrigação de agir conosco da mesma forma que age com outras pessoas. Ele lida da maneira que deseja com cada um, e sua ação nunca é injusta. Ore e peça ao Senhor para solidificar esta verdade em seu coração. É crucial compreender que a vida cristã vai muito além de focar apenas em nós e em nossa própria jornada. Portanto, alegre-se pelo fato de outras pessoas estarem sendo abençoadas por Deus. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a não cultivar uma postura de competição, mas sim de companheirismo, tendo em mente o quanto Deus já fez por você. Deus nunca é injusto. Por mais que seja difícil compreender a forma como Deus opera, peça-o para sempre te dar confiança nele.
Ore pedindo ao Senhor para você ser alguém cujo coração está firme e seguro nele, dando bom testemunho para aqueles que estiverem cambaleando ou fazendo grandes perguntas sobre a fé. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, obrigada pelas tantas vitórias que me concedes, especialmente pela minha salvação. Ajude-me a reconhecer tua justiça, mesmo quando não consigo compreender completamente todas as coisas. Não me deixe viver a vida cristã como se fosse uma competição, nem olhar para meus irmãos como adversários, mas que eu possa vê-los como irmãos de fato, companheiros nessa jornada até alcançar a eternidade ao lado do Senhor. Em nome de Jesus, amém.